Oi, tudo bem, caros irmãos e irmãs na fé? Hoje iremos continuar a reflexão a respeito dos escândalos e a igreja. Quando eles ocorrem, como a gente deve agir e que tipo de escândalos que a gente deve evitar, apesar de eles serem inevitáveis, como o próprio Senhor diz que haverão escândalos. Mas ai daqueles que eles vierem, por meio dos quais o escândalo vier, né? Então vamos começar então a reflexão por São Lucas 17, versículo de 1 a 2, que diz: Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos. Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que ele atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar do que levar para o mal a um só desses pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Ou seja, os pequeninos aí, ele está falando tanto de crianças que são inocentes, quanto de pessoas mais verdes na fé, que são altamente influenciadas pelo exemplo das pessoas que têm uma caminhada na fé cristã há mais tempo, né? Então, às vezes tem escândalos, como você vê escândalos no clero, de coisas assim do gênero, que às vezes escandalizam muitas pessoas, que realmente para se escandalizar, porque isso não é banal. Mas as pessoas chegam até às raias de perder a fé na igreja, né? Como se o padre fosse a igreja. Não é assim. Os escândalos acontecerão por quê? Infelizmente, porque nós somos vasos de barro. Está lá em 1 Coríntios 4, se eu não me engano, né? Está lá que Cristo confiou a seu ministério a vasos de barro, para que fique claro que o mérito, que tudo que acontece por meio deles, não é deles, e sim de Deus. Foi isso que Paulo falou nesse capítulo. Então, do mesmo jeito que são vasos de barro, vocês são frágeis, são falhos. E na Bíblia a gente pode ver, em 1 Coríntios 8, de 1 a 13, fala exatamente dessa responsabilidade que nós temos uns para com os outros na igreja cristã. Vejamos. Quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos esclarecidos, possuímos todos a ciência. Porém a ciência incha, a caridade constrói. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conheceu nada como convém conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Assim, pois, quanto ao comer as carnes imoladas aos ídolos, ou seja, aos falsos deuses, sabemos que não existem realmente ídolos no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pretende-se, é verdade, que existam outros deuses, quer no céu, quer na terra, e há um bom número desses deuses e senhores. Ele está ironizando com relação aos deuses pagãos, deuses entre aspas, pagãos. Mas, para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem, nós também. Todavia, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, habituados ao modo antigo de considerar o ídolo, comem a carne como sacrificada ao ídolo, e sua consciência, por ser débil, se mancha. Olha que interessante essa passagem. Todavia, nem todos têm esse conhecimento de que o Deus é único, e que aquelas estátuas daqueles ídolos, Baal e outras figuras, e outras retratadas imagens, em que eles acham que aquela imagem é Deus em si, ou que eles acham que eles inventam um Deus do nada, dá um nome, Baal, e começa a cultuar como Deus, e pedir salvação em oração, como está em Isaías 44, 13 e 17, esses aí que cometem idolatria, se ele considera na sua cabeça e no seu coração que aquela estátua, que aquela entidade inventada é Deus, e se ele considera isso, se ele teme isso, porque ele tem ainda aquela confusão mental de que só existe, de que não tem aquela certeza ainda de que só existe um Deus, e nessa condição de confusão mental, que ele acha que o ídolo é Deus e come a carne sacrificada ao ídolo, ele se mancha. Agora, se você sabe que a carne é consagrada a um ídolo, né, e você faz uma oração a Deus, e você simplesmente desconsidera, porque aquilo ali não é Deus para você, não existe Deus, você come e não se mancha. Com a única ressalva: se você fizer isso na frente
de um recém-convertido ou de alguém que está em processo de conversão, que não está totalmente evangelizado, você não deve comer a carne consagrada ao ídolo, não porque por temer o ídolo, porque o ídolo não é nada, mas sim para não fazer escândalo para o recém-convertido ou aquele que está se convertendo ao cristianismo. É essa a mensagem que você vê em 1 Coríntios 8, de 1 a 13, que fala: não é entretanto a comida que nos torna agradáveis a Deus. Comendo não ganhamos nada, e não comendo nada perdemos. Atenção, porém, que vossa liberdade não venha a ser ocasião de queda aos fracos. Os fracos são os recém-convertidos, aqueles não maduros na fé, aqueles que estão a caminho da conversão. Se alguém te vir a ti, que és instruído, sentado à mesa do templo dos ídolos, não se sentirá por fraqueza de consciência também autorizado a comer do sacrifício aos ídolos? E assim por sua ciência vai perder quem é fraco, um irmão do qual Cristo morreu, pelo qual Cristo morreu. Assim pecando vós contra os irmãos, e ferindo sua débil consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida serve de ocasião de queda a meu irmão, jamais comerei carne, a fim de que eu não me torne ocasião de queda para o meu irmão. Ou seja, o ídolo nada mais é. Mas se você tem um recém-convertido ou um cara em caminho de conversão aqui, não coma carne consagrada aos ídolos. Porque se você comer, tudo bem. Numa ocasião em que só tem pessoas maduras na fé, não ia ter problema nenhum. Entendeu? Não ia ter escândalo nenhum. Todo mundo sabe que o ídolo não conta nada, não existe, tudo bem. Mas se tem um cara fraco na fé, não faça isso. Para você não perder, não escandalizar uma alma mais fraca. E para finalizar, você vê em Coríntios 10, versículo 27 a 33, que diz: se algum infiel, ou seja, não batizado, vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que vos puser diante, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Ou seja, é consagrado ao ídolo? Não precisa fazer isso. Mas se alguém disser, isto foi sacrificado aos ídolos, ou seja, expressamente falar, isso foi consagrado aos ídolos, não o comais, em atenção àquele que o advertiu e por motivo de consciência. Ou seja, aí você não come, por quê? Para que aquele pagão, entendeu? Que não tem evangelização cristã, não ache que você está anuindo a idolatria dele. Então, se por exemplo, você vai num ambiente de pagãos e você não sabe que aquela carne é consagrada ao ídolo, você nem deve perguntar, e ninguém falar expressamente que é a um falso Deus, você come. Mas se ele falar, você não deve comer, porque senão você está na cabeça do pagão, anuindo ao culto pagão dele, e você está causando escândalo. Você entendeu? Mas não comais em atenção àquele por razão de consciência. Dizendo, consciência, refiro-me, não a tua, mas a do outro, ou seja, do pagão. Com efeito, por que razão seria regulada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu como com ação de graças, por que serei eu censurado por causa do alimento pelo qual rendo graças? Ou seja, você rende graças e acabou qualquer tipo de coisa, ou seja, você consagrou a Deus. Mas se você tem um pagão, um não crente, ou um crente fraco na fé, você consagra, tudo bem, para você não vai fazer mal nenhum, né? Consagrado a Deus, mas você vai fazer escândalo porque o cara não tem consciência na fé direita e aí ele pode se perder. Porquanto quer comais, quer bebeis, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de escândalo, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Fazei como eu, em todas as circunstâncias, procuro agradar a todos. Não busco os meus interesses próprios, os interesses dos outros, para que todos sejam salvos. É isso aí, irmãos. Até a próxima.